Prezados leitores, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de final de capítulo do nosso Manual de Direito Agrário. Eu sou o professor Tiago Bittar e chegamos no capítulo 8º do nosso livro. Vamos tratar neste capítulo de desapropriação agrária. Em primeiro lugar, é importante nós dizermos que a desapropriação é uma espécie de intervenção do Estado na propriedade privada. Nós sabemos muito bem que o Estado pode interferir na relação dominial, suprimindo ou restringindo direitos que decorrem da propriedade, como o direito de usar, gozar e dispor da coisa. O Estado, quando intervém, ele pode intervir de duas formas: intervenções restritivas, que são aquelas conhecidas como a requisição administrativa, o tombamento, a servidão, são espécies de, dentre outras, espécies de intervenção do Estado que restringem o exercício da propriedade. A desapropriação é diferente, é a única forma de intervenção do Estado na propriedade privada supressiva. É a mais gravosa, é a modalidade mais severa de intervenção do Estado na propriedade privada na medida em que suprime do proprietário a sua relação dominial, ou seja, o Estado perde propriedade, melhor dizendo, o particular perde a propriedade e o Estado a adquire. Então há o perdimento de propriedade por parte do proprietário desapropriado e a aquisição originária da propriedade por parte do poder público. Cuidado com a informação que muitas vezes a gente ouve por aí, que na desapropriação há a transmissão de propriedade, como aliás o artigo 16 da Lei 8629 diz, é um erro, é um equívoco. Na verdade, o que existe é o perdimento da propriedade em desfavor do particular e o surgimento da propriedade com um título aquisitivo originário da propriedade em favor do poder público pelo instrumento da desapropriação. Segundo a doutrina, a melhor doutrina administrativista, existem 3 tipos de desapropriação, sendo desapropriação entendida aqui nesse contexto classificatório como desapropriação lato sensu. Nós temos a primeira espécie, a desapropriação ordinária, que ocorre mediante pagamento justo e prévio em dinheiro do desapropriado. Nós temos a desapropriação extraordinária, cujo pagamento se dá por títulos da dívida pública, e a nossa desapropriação agrária entrará aqui nessa segunda espécie de desapropriação extraordinária. E a terceira, a desapropriação com fisco ou meramente com fisco, a desapropriação confiscatória ou meramente com fisco. Nesse caso, não haverá indenização de forma alguma, nem em dinheiro e tampouco em títulos da dívida pública. Com relação à desapropriação agrária, o artigo 184 da nossa Constituição diz que compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural, importante, o imóvel rural classificado como tal, que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida pública, da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real e que serão resgatáveis em até 20 anos de sua emissão, contados do segundo ano da sua emissão. Então, 20 anos para resgates contado do seu segundo ano de emissão. É uma forma de pagamento muito prejudicial, a gente vai entender por que é prejudicial. É prejudicial porque a desapropriação para fins de interesse social, que é essa daqui a nossa, ela é uma desapropriação extraordinária, é uma desapropriação sancionatória ou extraordinária. Por quê? Porque nós estamos diante de uma desapropriação que leva em consideração a prática de um ilícito. E, portanto, o ilícito é o descumprimento da função social da propriedade, que nós veremos daqui a pouco. Mas a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, ela é diferente das demais porque o poder público não ficará com esse imóvel. Esse imóvel será destinado, então, para assentamentos, para a criação de glebas rurais que serão destinadas aos beneficiários, então, dos programas de reforma agrária. Mas esse é o nosso tipo de desapropriação, porque existem 2 outros.
os mais comuns para outros tipos de desapropriação em imóveis urbanos, por exemplo, que são as desapropriações cujo fundamento será a utilidade pública, que o imóvel é útil e adequado para determinada finalidade pública, por exemplo, uma execução de obra pública, mas que não é um imóvel indispensável, não é o único imóvel que atende às necessidades. Então é um imóvel útil, embora não haja ali uma conotação de singularidade ou de urgência. Agora, a desapropriação por necessidade pública, esse imóvel é o imóvel indispensável, às vezes até o único e dotado de urgência para que haja esse processo desapropriatório. Por exemplo, imagine o traçado de uma rodovia nova que não tem como ser desviada em razão de um morro de um lado e a cordilheira do outro, ou de um rio de um lado e a cordilheira do outro. Aquele traçado tem que passar por determinada propriedade. Portanto, é aquela com exceção de todas as demais. A desapropriação, no nosso caso, que é de interesse social, ela leva em consideração que o poder público quer reduzir desigualdades sociais. Ele quer beneficiar as camadas mais pobres da população e por isso ele não ficará com o objeto da desapropriação. Esse imóvel rural desapropriado será destinado para fins de reforma agrária. Vocês já estudaram, então, os conceitos de função social com o professor Stanley, em alguns capítulos atrás do livro. Eu só coloco aqui os incisos, né? A desapropriação para fins de reforma agrária por interesse social, ela leva em consideração o conceito de função social. E a função é cumprida quando a propriedade atende simultaneamente os seguintes requisitos: o aproveitamento racional e adequado, que tem a ver com produtividade, a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente. Aqui são dois itens no mesmo inciso. No primeiro caso é quando a propriedade atende à sua vocação natural, né, sem que haja destruição de suas potencialidades. E no segundo caso, preservação do meio ambiente, a preservação então dos recursos naturais e a preservação do meio ambiente. E o terceiro lugar aqui, a observância das disposições que regulam as relações de trabalho. Já foi dito pelo professor Stanley, observância então as normas de direito do trabalho. Inciso 4, a exploração que favoreça o bem-estar de proprietários e trabalhadores também. Já foi trabalhado com vocês pelo professor Stanley. Podemos passar um pouquinho mais rápido. Em caso então do descumprimento da função social daqueles incisos já mencionados e trabalhados lá atrás com o professor Stanley, nós estamos diante da caracterização, da constatação de um ilícito praticado pelo proprietário. O proprietário não conferiu à propriedade função social e, portanto, ele deve ser sancionado, ele deve ser punido. E como se dá essa sanção? A desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, considerando que o proprietário será pago da pior forma possível, por meio da emissão de títulos da dívida agrária com prazo de resgate de 20 anos contados do segundo ano de sua emissão. Isso é muito severo, isso é muito grave, né? Isso é muito icônico, porque nos mostra que o proprietário está sendo punido com uma forma de pagamento que lhe é horrível. Se ele vendesse essa propriedade para um outro particular, de maneira alguma receberia dessa forma, né? Então nós temos aqui a caracterização de um ilícito e, portanto, esse imóvel que não ficará com o poder público será destinado para as glebas. Portanto, em razão dessa natureza sancionadora, como resposta ao ato praticado, a gente tem o pagamento nessa configuração que eu acabei de falar para vocês, títulos da dívida agrária, considerados nesses títulos a terra nua e as benfeitorias voluptuárias, são aquelas para aformoseamento, né, para embelezamento da propriedade rural. As benfeitorias úteis e necessárias são aquelas benfeitorias para conservação e para melhoramento da propriedade rural. E também esse prazo de resgate de 20 anos contados do segundo ano de sua emissão. Também o professor Stanley já tratou esse tema com vocês, vou passar mais rapidamente, que são insuscetíveis de desapropriação. A pequena e a média propriedade rural, nós vamos ver o tamanho delas, né, assim definidas em lei. A lei definiu o que é a pequena e o que é a média propriedade, porque estamos diante de uma norma constitucional de eficácia limitada que carece de regulamentação, desde que o seu proprietário não possua outra, independentemente do tamanho dessa outra. Tá?
E também não será objeto de desapropriação a propriedade produtiva. Pode ser pequena, média, grande, muito grande. Se ela for produtiva, não poderá ser desapropriada. Tá? Então, nós temos aqui um tratamento especial à propriedade produtiva que não poderá ser desapropriada. Professor, o que é a propriedade produtiva que não pode ser desapropriada? É aquela, então, que tem o grau de utilização de terra igual ou superior a 80% e o grau de eficiência na exploração igual ou superior a 100%. Já foi trabalhado isso com vocês pelo professor Stanley, só trazendo o conceito do que se considera a propriedade produtiva, que é lá o inciso 1 do artigo 184 da Constituição Federal. E o artigo 2º do Estatuto da Terra amplia as hipóteses de imóveis que não podem ser desapropriados. Então, aqueles imóveis rurais, públicos ou particulares, que foram esbulhados, né, que foram invadidos por conflitos agrários de caráter coletivo, esses não poderão ser vistoriados, nem avaliados, tanto para fins de desapropriação nos 2 anos seguintes à sua desocupação. E caso haja reincidência na ocupação, no esbulho, nesse contexto trazido aqui pelo Estatuto da Terra, o prazo é dobrado, então vira 4 anos no caso de reincidência. Tá? Então, imóvel objeto de esbulho, no caso de invasões motivadas por conflitos agrários, não poderão ser vistoriados, não poderão ser avaliados ou desapropriados por 2 anos contados da desocupação ou em prazo dobrado, caso haja reincidência dessa circunstância. Agora, professor, o que é a propriedade pequena, média e a grande? Como diz lá a Constituição Federal, que a pequena e a média não poderá ser desapropriada. O professor Stanley também já trabalhou isso com vocês. Muito rapidamente, a pequena é a propriedade com área de até 4 módulos fiscais, a média é a propriedade com área superior a 4 e até 15 módulos fiscais, e a grande propriedade rural é aquela com área superior a 15 módulos fiscais, que são definidos então pela municipalidade. Os módulos fiscais são definidos pela municipalidade. E aqui então nós temos um procedimento para a desapropriação. Então, em primeiro lugar, o proprietário possuidor é notificado do intuito do poder público, no caso a União, de iniciar os procedimentos de desapropriação daquela área. Em segundo lugar, a área é vistoriada pelo INCRA. A área vistoriada pelo INCRA tem um prazo de 120 dias, por exemplo, de informação trazida por associações estaduais de produtores rurais, de trabalhadores rurais, né, que informam que determinada área está sendo, por exemplo, considerada improdutiva. O INCRA tem 120 dias para vistoriar essa área, com o objetivo de verificar o cumprimento da função social da propriedade. Se está cumprindo legislação de meio ambiente, se está cumprindo legislação trabalhista, se está produzindo adequadamente, racionalmente, né? E, a depender do relatório do INCRA, então, aquela área pode ser aprovada de uma perspectiva agronômica, ambiental e econômica para servir como área objeto de desapropriação para fins de reforma agrária e é enquadrado, então, no programa de reforma agrária. Na sequência, o presidente da República publica um decreto, e o decreto é um ato exclusivo do presidente da República, declarando aquele imóvel como um imóvel, um decreto declaratório, declara um imóvel como um imóvel de interesse social para fins de reforma agrária. Esse item 4 aqui será utilizado no futuro porque ele é o início de um marco decadencial que eu já vou falar. Mas esse imóvel, então, ele se torna submetido à força expropriante do Estado por meio desse decreto. Declarado o interesse social para fins de reforma agrária, que aconteceu aqui no item 4, o poder público fica autorizado a promover vistoria de avaliação do imóvel. Então, o INCRA pode, novamente, fazer a vistoria agora para a avaliação desse imóvel. Nesse momento, é possível o fechamento de um acordo aqui na esfera administrativa ainda. Tanto o poder público como o particular podem estabelecer um acordo, concordando com aquilo que foi colocado na vistoria de avaliação do imóvel. O imóvel custa tantos mil ou tantos milhões de reais. Caso o proprietário concorde com isso, é possível que o processo desapropriatório acabe aqui mesmo, na instância administrativa, com a anuência, com a concordância no bojo de um processo administrativo de desapropriação.
Não havendo acordo, o INCRA se verá obrigado a estabelecer, a ajuizar a competente ação de desapropriação no Poder Judiciário Federal, né? O prazo decadencial é de 2 anos para a propositura dessa demanda, é um prazo decadencial, né? Contados do decreto que declara o imóvel como de interesse social. O INCRA deverá juntar aos autos os comprovantes de lançamento dos títulos da dívida agrária, que considerarão o valor correspondente à terra nua e as benfeitorias voluptuárias, e também o depósito do valor relacionado às benfeitorias úteis e necessárias. Então, isso deverá ser depositado em juízo. O magistrado, na Justiça Federal, depois dessas etapas, poderá deferir eventual pedido de emissão liminar na posse, né, feita pelo INCRA, para que o INCRA, então, possa voltar à área e continuar com o processo durante o decurso da ação judicial, o processo de formatação daquela área como projeto de assentamento. Na sequência, haverá audiências de conciliação, instrução e julgamento e a sentença final. Caso a sentença seja de procedência e havendo trânsito em julgado, a Lei 8629 de 93 estabelece que o INCRA terá o prazo de 3 anos, contados da data do registro do título translativo do domínio, para destinar a área às famílias beneficiárias da reforma agrária. E, portanto, chegamos ao final do processo de desapropriação. Com isso, prezados leitores, peço que vocês acessem nossas redes sociais, @prof. Stanley Costa e @Thiago_Bitar, para que vocês fiquem ali atualizados e antenados sobre os temas mais importantes sobre direito agrário e de outras matérias do direito também. Agradeço a sua companhia, muito obrigado e até a próxima.